my name is Ana Paula Carvalho and today we are back with may and might. Vocês lembram do nosso conteúdo da aula passada? Hoje nós vamos ver a diferença entre may and might. Vamos lá? Tanto may quanto might possuem sentido de permissão e probabilidade. Aí você diz, agora ficou complicada essa história, hein? Porém, a principal diferença é a porcentagem em relação a essa probabilidade. Isso quer dizer o quê? Que eu posso usar tanto may quanto might na mesma frase. E o que eu tenho que observar é a probabilidade de cada um. E o que é essa probabilidade? Essa porcentagem. Vamos pensar assim. O may, digamos que seja 50% de probabilidade que aconteça. E o might, 30% de probabilidade que aconteça, né? Então, se a situação você tem mais assim, pode ser 50%, eu vou usar na minha frase o may. Se a chance diminuir, eu vou usar o might, certo? Só que a gente fala sobre algumas regras gramaticais e a gente precisa também conhecer a estrutura dessas regras. Aí a gente vai pensar da seguinte forma. Quais são as características na formação dessas sentenças utilizando os modal verbs, que essas características podem ser empregadas em todos os modal verbs e a gente vai acentuar dentro do may and might. A primeira característica que a gente pode observar na formação de uma sentença é a seguinte. Os modal verbs aparecem antes do verbo principal e não surgem mudança na sua forma base. Essa linguagem não é estranha para vocês que já estudaram sobre forma base dos verbos. Então, é a posição que ele ocupa dentro de uma sentença, né? Sempre que nós estudamos, o que é que vem primeiro? Pronome. Depois vem o verbo modal. Nesse caso, que pode ser o may ou might. Depois vem o verbo principal, porque como ele tem uma mudança dentro da tradução, a gente precisa de um verbo principal para nos dar força, para nos fazer compreender o sentido daquela sentença. E, por fim, aquele verbo ele fica na sua forma base, a sua forma normal. Aí, quando você forma normal, sim, porque quando a gente estuda lá sobre o simple present, o present contínuo, o verbo tem as suas alterações de acordo com o pronome. Vocês lembram disso, né? Então, nesse caso aí, o verbo fica na sua forma normal, não tem aquela história de S, de IES, de ES, dependendo do tempo verbal, há essas alterações. No caso dos modal verbs, não tem nenhuma alteração. E outra característica, não flexionam de acordo com o pronome. Ou seja, vocês lembram muito bem quais são os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Esses modal verbs, ele vai ficar da mesma forma. I may, you may, he may, she may, they may, certo? Então, não vai haver alteração para quando se flexiona o pronome ou quando se muda o pronome. Uma terceira característica, não se usa nem o do e nem o das para as formas negativas e interrogativas. Eu estou utilizando o modal verb, may, might ou qualquer outro, então eu não preciso pensar que eu vou fazer uma frase na forma negativa ou na forma interrogativa e eu vou trazer, eu tenho que trazer o do, eu tenho que trazer o das, talvez eu tenho que trazer o did, né? Então assim, não precisa. O mind, ele já é o verbo auxiliar. O may já é o verbo auxiliar, então ele não precisa de outro auxiliar. Então você precisa se fixar dentro da formação. E aí nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver frases usando may and might na forma afirmativa, affirmative form. Ou seja, veja só, it may rain tomorrow. It may rain tomorrow. It might rain tomorrow. E aí você diz, qual eu devo usar? A decisão é sua. Porque se você, de repente a gente olha para o céu e diz, opa, está chovendo hoje, talvez amanhã chova. Então, diante da situação que você está observando, é você quem vai decidir se você vai usar o may ou might.
Você vai pensar na questão da porcentagem e da probabilidade. Se eu estou usando o may, então eu indico que minha probabilidade é 50%, ou seja, 50%. Se eu estou usando o might, a minha probabilidade é 30%. Então, apenas 30%. Então, diminuiu essa probabilidade. Então, chega-se a ideia de que você decide o que você vai usar. Se vai ser o may ou o might. They may go to the party tonight. They might go to the party tonight. É uma festa hoje à noite. E aí, eu acho que ele vai. Então, eu vou usar. Eles vão, no caso. They may go. Né? Então, tem 50% de possibilidade, de probabilidade que vá. Se a probabilidade descer, se você vê que realmente assim é muito difícil, então eu vou dizer they might go to the party tonight. Certo? E vejam então, prestem atenção. Olha, nós temos o pronome, nas primeiras frases temos it, depois nós temos they. Tanto o may quanto o might, que é o modal verb que nós estamos estudando, ele não tem flexão nenhuma. E o verbo principal, esse que está de blue aí, na primeira frase, rain, que é o verbo chover, e go, que é o verbo ir, ele também fica na sua forma base. Como eu tinha falado anteriormente a respeito das características de cada um deles. E na negativa, eu posso fazer essa frase na negativa? Yes, you can. Você pode. E aí você precisa saber qual é a localização do not, porque quando a gente pensa em negativa, a gente pensa logo no not. E como may e o might são verbos auxiliares, então automaticamente o not vem logo após eles. Então, she may not be home this week. Ou she might not be home this week. Você decide qual você vai usar de acordo com a circunstância. O que eu preciso ficar atento é na estrutura da sentença. De que forma eu vou estruturar? Eu não posso sair jogando palavrinhas de todo jeito ou onde eu quero, certo? Então, tem o pronome she, o auxiliar may e mais o not, porque é uma frase negativa, o verbo principal na sua forma base. Olha o be lá. E eu não posso colocar, quando a gente conjuga o verbo to be, bem conhecido, né? M, is e are. Eu não posso colocar nem M, nem is, nem are. Eu tenho que trazer a sua forma base. E a forma base é o be, né? E nem é o to be, é só be. Home this week. Assim faço. She might not be home this week. Olha, he may not see you later. Ou he might not see you later, né? Ele talvez não veja você mais tarde, né? Ou ele talvez não veja você mais tarde usando o might. É uma decisão sua. Temos ainda a forma interrogativa, que nós começamos já com ela quando nós falamos de permission, né? Todas as vezes que a gente pede permissão, a gente já pensa na forma interrogativa. Então, essa estrutura já foi vista anteriormente. Só que agora é só para que você observe a posição e a situação de cada uma dessas palavras, para que você não fique confuso. Então, eu começo com o may ou might, que é o verbo auxiliar, o modal auxiliar. May I sit here, please? Né? Might I sit here, please? May they come to the party? Might they come to the party? Então, nós temos uma estrutura interrogativa, começamos com o modal, o pronome, o verbo na sua forma base, complemento da frase, ponto de interrogação. Certo? Então, essas são as três estruturas nas formas afirmativa, né? Observando cada uma dessas palavras. Na forma negativa, onde nós adicionamos o not após o modal, e lembrando que o verbo base fica na sua forma normal. E na interrogativa, onde nós vimos que começamos com o auxiliar. E não esquecendo do ponto de interrogação. Então, essa é a estrutura dos verbos modals, onde nós vimos o may e o might. Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa estrutura, que utilize, porque só utilizando é que a gente consegue colocar em prática. Observem as situações e decidam, eu uso may ou eu uso might? Está com você. Good talk to you and see you later the next class. Deixe o seu like e os seus comentários. Bye bye!